Como prometemos, cá estamos de volta para mais uma edição do programa Saúde e Vida. E hoje vamos falar sobre insuficiência renal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população adulta mundial sofre de insuficiência renal e esta percentagem pode subir para 30% ou 50% em pessoas acima dos 65 anos de idade, o que significa que pessoas idosas estão mais propensas a desenvolver a insuficiência renal. A insuficiência renal é um problema grave de saúde pública no mundo e principalmente em países emergentes, como é o caso de Moçambique, pois esta doença afeta a qualidade de vida das pessoas que sofrem, bem como dos seus familiares, pois envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais. Nós preocupamos-nos muito com a sua qualidade de vida e é por isso que fazemos a questão de sábado sim, invadir o seu receptor para lhe trazer este programa que tem como principal objetivo trazer subsídios para lhe ajudar a melhorar a sua saúde. E hoje contamos, como sempre, com a presença da doutora Clayda Domingos. Ela já está aqui e vai nos ajudar a esclarecer tudo sobre o tema insuficiência renal. Doutora Clayda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mércia. Olá, telespectador. Junte-se a nós em mais um Saúde e Vida. Desde novembro do ano passado, Dona Maria vai 2 vezes ao hospital por semana para fazer o tratamento de hemodiálise. Dona Maria teve que se separar da sua família, que está em Inhambane, e vir para Maputo fazer este tratamento, pois ela depende da hemodiálise para sobreviver. Vamos acompanhar a história a seguir. A insuficiência renal desenvolveu por causa de hipertensão. Há um ano que Maria Cumbe sofre de insuficiência renal. A falta de meios hospitalares necessários para tratar a doença fez com que ela fosse transferida de Inhambane, sua residência, para a cidade capital. Eu estava já na enfermaria da medicina do Hospital Radus Cook. Veio a médica-chefe, ela veio me observar e disse que nada. Esse é o problema de infecção renal. Vamos transferir imediatamente para Maputo. Para fazer a hemodiálise, tratamento da doença, Maria é obrigada a dirigir-se ao hospital 2 vezes por semana. Este é o momento em que os rins da Dona Maria são substituídos pelas máquinas. El tratamiento de hemodiálisis que se hace a los pacientes que padecen la enfermedad de insuficiencia renal crónica, una enfermedad que en el mundo tiene mucha fuerza por estos momentos y la principal causa que eleva a estos pacientes a hacer el tratamiento es la hipertensión y la diabetes. Es un tratamiento depurativo. Al paciente tener afectados sus propios rins, no es capaz de depurar por su metabolismo normal todas las toxinas que sacó, y entonces estas toxinas van a acumularse a la sangre y se realiza el método alternativo como la única solución para que el paciente pueda vivir en espera de un trasplante de rins, que en este caso, en este país, ainda no se realiza, más este es el tratamiento que los mantiene con vida. Este tratamiento dura alrededor de 4 horas. 4 horas con 2 sesiones que se están a hacer aquí. Lo ideal sería hacer 3 sesiones por semana. Por un problema de capacidad de las máquinas y la cantidad de pacientes que están a hacer tratamiento, pues están a hacerse solo 2 sesiones. Longe de casa, para além dos cuidados familiares, Maria necessita de dinheiro para responder às exigências da doença, uma das quais é a restrição na alimentação. A alimentação não é toda a comida que estamos a comer. Feijão não como, dizem para não comer. Agora, beber água também não, beber muita água, pouca água mesmo. Se for chá, é metade de chávena que estou a tomar. E quando se estraga o catéter tirar, tenho que pagar 6.500. Até agora tenho dívida de pagar 6.500 para repor o catéter do dono.
Agora isso aí é um pouco pesado. Vimos a história da Dona Maria e acompanhamos como é que tem sido o dia a dia desta senhora que faz o tratamento de hemodiálise. Ela, como outros doentes que sofrem desta doença, precisa da máquina de hemodiálise para poder sobreviver. Doutora, o que é a insuficiência renal? Em termos simples, Mércia, a insuficiência renal é quando o rim perde a capacidade de desempenhar as suas funções. Na verdade, os rins têm a capacidade de filtrar, eles funcionam como um filtro e tudo aquilo que nós consumimos depois passa pelo rim, onde vai filtrar. O metabolismo do nosso corpo é feito pelo rim e deste metabolismo há substâncias que não são necessárias ou que são desnecessárias ou por sua vez podem ser tóxicas e devem ser eliminadas do nosso organismo. Quando os rins perdem a capacidade de eliminar essas substâncias tóxicas, dizemos que os rins estão no estado de insuficiência renal. E qual é a diferença que existe entre insuficiência renal crônica e insuficiência renal aguda? Envolve o prognóstico, em primeiro lugar. Uma insuficiência renal aguda é uma situação que é transitória, é súbita, é de instalação imediata e ela muitas vezes é reversível com algum tratamento. Na insuficiência renal crônica, nós já temos uma instalação lenta, progressiva e o rim chega a ter uma situação irreversível. Na insuficiência renal aguda, o que acontece é que o paciente, depois de algum tratamento, pode voltar à sua vida normal ou o rim volta a desempenhar as suas funções normais. Já na insuficiência renal crônica, dependendo do tipo de lesão ou de quanto o rim consegue desempenhar, por exemplo, se estiver a menos de 10% daquilo que são as suas funções, aí o rim já não consegue fazer nada. Aí dizemos que está numa situação de insuficiência renal crônica. Aí tem muitas complicações para o organismo, para o paciente, diminui bastante a qualidade de vida do paciente e o prognóstico não é muito bom. Isto é, o resultado final pode ser fatal para o paciente. A Dona Maria referiu que um dos sintomas que fez com que ela prestasse atenção é o inchaço nas mãos e nos pés. Por que isto acontece em doentes que têm insuficiência renal? Conforme eu referi anteriormente, Mércia, os pacientes com insuficiência renal crônica, eles perdem a capacidade de filtrar ou eliminar os metabólitos do metabolismo. Então, a água é um deles que não é eliminado na quantidade devida. O que acontece é que o organismo, em vez de eliminar, começa a reter este líquido e ele é apresentado nos membros inferiores, superiores, no corpo. O que acontece é que este líquido acaba ficando retido no corpo por esta incapacidade do rim de tirar para fora. E quais são os sintomas desta doença? Para além destes que a Dona Maria referiu, que era um inchaço no corpo, há também cansaço, há fraqueza, há também sinais de outras doenças. A anemia, que nós tivemos a falar em um dos programas já passados, também pode ser decorrente de uma insuficiência renal crônica, porque os glóbulos vermelhos acabam se reduzindo e já não haverá produção de hemoglobina. Temos também muitas vezes a dor ao urinar e muitas vezes o paciente urina à noite várias vezes. É normal que acorde de noite uma ou duas vezes, mas na insuficiência renal crônica os episódios são superiores a estas duas vezes. Aliado a isso, há uma evolução desta sintomatologia porque todo o organismo acaba ficando prejudicado e comprometido. Então, aliado a isso, podemos ter problemas respiratórios, problemas nos ossos e por aí adiante. Pois é uma doença muito complicada. E o que é que causa esta doença? Na verdade, as causas são múltiplas. A principal delas é uma doença renal crônica que vai afetar o rim. Estamos a falar de diabetes, hipertensão. Qualquer doença renal que compromete os rins pode depois evoluir para uma insuficiência renal crônica. Temos também situações congênitas. É uma doença que se chama rim poliquístico, em que o rim apresenta vários quistos e ele é grande com vários quistos. Então, o tecido normal é reduzido, o rim não consegue desempenhar a sua função.
Outra causa pode ser as infecções urinárias de repetição. Tudo aquilo que complicar o tecido do rim ou a função do rim pode levar a uma insuficiência renal crônica. E quem pode desenvolver a insuficiência renal? Este é que é o ponto principal. Todos aqueles que apresentam estes fatores de risco que eu mencionei anteriormente, todos aqueles que tiverem doenças crônicas relacionadas com o rim e que não estiverem a ser tratadas ou controladas, são potenciais pacientes de insuficiência renal crônica. Todos aqueles que tiverem infecções do rim e que não forem tratadas ou controladas convenientemente também correm o risco de, a futuro, desenvolver uma insuficiência renal crônica. Mas conforme eu estive a explicar que nós temos a insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica, na aguda pode passar. Então, uma insuficiência renal aguda não bem tratada pode evoluir para uma insuficiência renal crônica. Um paciente com insuficiência renal deve prestar muita atenção naquilo que come. Doutora, qual deve ser a alimentação para um paciente com insuficiência renal? Na verdade, a dieta para o paciente com insuficiência renal crônica deve ser a restrição de proteínas, porque o rim perde a capacidade de degradar estas proteínas ou eliminar estas proteínas. Então, o paciente deve evitar carne, peixe, ovos, queijo, leite. A dieta do paciente com insuficiência renal crônica deve ser à base de carboidratos e deve ser, na sua maior parte, vegetariana. Atenção que também a ingestão da água para o paciente com insuficiência renal crônica também já é condicionada. Normalmente, para um paciente que não tenha nenhuma deficiência renal, sugere-se que beba 2 a 3 litros de água por dia. No paciente com insuficiência renal crônica, há muita restrição de líquido. O paciente pode ser limitado a apenas 1 copo de água por dia. E como é que é feito o diagnóstico desta doença? Na verdade, a sintomatologia da insuficiência renal crônica não é muito específica e não nos levanta suspeitas, mas há um exame de sangue que deve ser feito para ver como está a ureia, a creatinina, já nos mostra como está a função renal. Este exame chama-se função renal, ureia, creatinina. Faz também uma ecografia dos rins para ver qual é a situação dos mesmos. A partir daí, pode-se chegar ao diagnóstico desta insuficiência renal crônica. Então já sabe, é muito importante aproximar o médico e fazer o rastreio ou um check-up para saber como é que anda a sua função renal. Doutora, qual é o tratamento para insuficiência renal? No que diz respeito à insuficiência renal crônica, o tratamento pode ser por hemodiálise, que é o caso da Dona Maria, ou por transplante renal. Dizer que nós não estamos ainda a fazer o transplante renal e estamos optando pela hemodiálise. Hemodiálise é ser sujeito a 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, no caso da Dona Maria, a uma filtração do sangue. Há uma máquina que funciona como rim artificial, que faz a mesma função que o rim faz no nosso corpo, mas essa máquina faz fora do nosso corpo. Então, quando é que o doente é submetido a uma hemodiálise? A avaliação que é feita do paciente é que se a sua função estiver abaixo de 10%, isso mostra que os seus rins não estão a funcionar definitivamente. Nessa altura é quando se passa para a hemodiálise, porque este rim e os sintomas que o paciente já vai apresentar denotam claramente que ele não está a eliminar as toxinas para fora do corpo. Bem, ficou claro que atualmente o tratamento que se faz em doentes com insuficiência renal é a hemodiálise, pois ainda não se faz o transplante de rim aqui no nosso país. Mas vamos a um breve intervalo e nós voltamos já já para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí! Você sabia que os rins são os órgãos encarregados de filtrar os produtos do metabolismo do corpo humano? Pois é, os rins produzem aproximadamente 2 litros de urina por dia, atuando como um filtro no corpo humano. Então, cuide dos seus rins e beba muita água. Bem-vindos
Bem-vindo de volta. Para você que só agora acaba de ligar a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e o nosso tema de hoje é insuficiência renal. Bem, é muito que se fala sobre esta doença, apesar de não ser muito conhecida, mas as pessoas têm sempre opiniões e por vezes não sabemos se o que as pessoas dizem constitui a verdade ou não. E neste programa você tem a oportunidade de esclarecer tudo, pois já a seguir vamos à rubrica Mitos e Verdades. A infecção urinária pode levar à insuficiência renal. É verdade, mas atenção! É preciso que sejam episódios recorrentes de infecção urinária não tratados ou maltratados, porque estes episódios vão criar lesões a nível do rim e daí a capacidade do rim diminuir e evoluir para uma insuficiência renal crônica. Bebidas alcoólicas e tabaco prejudicam os rins, podendo levar à insuficiência renal. É um mito, mas resulta do conhecimento que nós temos de que o tabaco e o álcool são prejudiciais para o paciente hipertenso. E acreditando que se o tabaco agrava a hipertensão e a hipertensão é um fator de risco para a insuficiência renal crônica, pode-se pensar numa insuficiência renal crônica, sim. Mas dizer que o tabaco e o álcool não estão diretamente relacionados ou não representam fatores de riscos diretos para o desenvolvimento de uma insuficiência renal crônica. A ingestão de muitos medicamentos é um fator de risco para desenvolver a insuficiência renal. É verdade, alguns medicamentos tomados de forma exagerada ou não controlada podem provocar lesões a nível do rim, daí evoluírem para uma insuficiência renal crônica. É muito importante evitar a automedicação e ter sempre atenção na medicação que faz lendo o folheto que vem disponível na caixinha. A ingestão de líquidos, principalmente a água, previne a insuficiência renal. É verdade, porque a ingestão de líquidos é um tratamento para a desidratação ou, por outra, previne a desidratação. E se sabemos que a desidratação é uma das causas da insuficiência renal, podemos considerar, sim, verdade. A insuficiência renal causa impotência sexual. É um mito. Isso decorre do conhecimento que se tem que na insuficiência renal existe uma fraqueza, existe cansaço e o paciente fica com o estado físico debilitado. Mas não há relação direta entre a insuficiência renal crônica e uma impotência sexual. Não é possível sobreviver apenas com um rim. É um mito, porque o ser humano apresenta 2 rins e eles devem funcionar devidamente. Quando um rim para de funcionar, o outro tem a capacidade de desempenhar a função que o rim parado não está a desempenhar, desde que tenha atenção de evitar aqueles fatores de risco que podem fazer com que o segundo rim pare de funcionar. O que acontece no transplante renal, na verdade, é que se faz o transplante de apenas um rim e não dos 2 rins. E aquele rim transplantado, ele pode desempenhar a função como se fossem 2 rins. Acontece também no paciente que tiver comprometido um rim. O rim subjacente ou o rim que estiver com função normal pode muito bem desempenhar mecanismos compensatórios e as suas funções sem interferir na vida do paciente. Mas atenção, é importante que ele saiba que dieta deve ter, que cuidados deve ter para não comprometer o funcionamento do rim restante. Já esclarecemos os mitos e verdades em torno da insuficiência renal. Para já, vamos a mais um intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas
não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e este é o momento de responder às dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Eles que com muito carinho deixaram ficar as suas dúvidas e a doutora Cleida com certeza vai responder a todas elas já a seguir na rubrica Saiba Mais. Olá, doutora. Meu nome é Albertina. Queria saber por que as pessoas com insuficiência renal ficam pálidas. Olá, Albertina. O que acontece na insuficiência renal crônica é que há dificuldade ou deficiência na produção dos glóbulos vermelhos que estão envolvidos na produção da hemoglobina. E esta hemoglobina deficiente vai produzir anemia. E um dos sinais da anemia é a palidez. Resumindo, a pessoa com insuficiência renal crônica está pálida porque tem anemia. Olá, doutora. Meu nome é Cidália. Gostaria de saber se é verdade que os pacientes que fazem hemodiálise não podem beber água. Olá, Cidália. Os pacientes com insuficiência renal crônica não significa que não devam beber ou não possam beber água, mas há uma limitação da quantidade que este paciente deve beber, porque nós sabemos que nesta condição de insuficiência renal crônica, o paciente tem dificuldades em eliminar a água, em eliminar a urina. Olá, doutora. Aqui é Isabel Veríssimo. Gostaria de saber se todas as pessoas com a insuficiência renal devem fazer a hemodiálise. Olá, Isabel. Sim, as pessoas com insuficiência renal crônica devem fazer hemodiálise porque os seus rins perderam totalmente a capacidade de filtrar os metabólitos ou de eliminar as toxinas. Se não for feita esta hemodiálise, ele ficará comprometido na sua saúde. Até o momento, a hemodiálise é o único tratamento disponível no nosso país. Olá, doutora. Meu nome é Mohamed. Gostaria de saber se a insuficiência renal é hereditária.
Olá, Mohamed. Se lembrar que nas causas da insuficiência renal crônica nós temos doenças crônicas que têm um forte fator familiar implicado no desenvolvimento das mesmas, assumimos que se houver um histórico familiar de um paciente com diabetes e que depois passe para o seu filho a diabetes e esta diabetes não for controlada, possa evoluir para insuficiência renal crônica, podemos assumir que sim, existe um fator histórico que pode implicar uma insuficiência renal crônica. Mas dizer que diretamente não existe histórico ou não está ainda bem comprovado a gênese de insuficiência renal crônica de um familiar direto para o outro, porque muitas situações são condições inerentes do próprio paciente. Para trás ficou a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores interagem diretamente com a doutora Clayda para esclarecer as suas dúvidas e perguntas. Afinal de contas, o nosso público, os nossos telespectadores, são com certeza a alma do nosso programa. E porque preocupamos-nos com a saúde dos nossos telespectadores, na sugestão alimentar de hoje, trazemos alimentação para doentes com insuficiência renal crônica. Os pacientes com insuficiência renal precisam controlar o consumo de proteínas, pois os rins também não conseguem eliminar o excesso deste nutriente. Assim, essas pessoas devem evitar o consumo excessivo de carnes, peixes, ovos, leites e seus derivados, pois são alimentos ricos em proteína. O ideal é que o paciente coma apenas um bife por dia, no almoço ou no jantar, tome um copo de leite ou iogurte. No entanto, esta quantidade varia de acordo com a função do rim. Precisam controlar o consumo do sal, pois o seu excesso aumenta a pressão arterial e a força do rim a trabalhar, prejudicando mais ainda a função deste órgão. O mesmo acontece com o excesso de líquidos, pois esses pacientes produzem pouca urina e o excesso de líquidos acaba se acumulando, causando problemas como o inchaço e as tonturas. Para evitar o excesso do sal, uma boa opção é utilizar ervas aromáticas para temperar os alimentos, como a salsa, coentro, alho e manjericão. O médico ou nutricionista irá indicar a quantidade necessária de sal para cada paciente. Conferimos a sugestão alimentar de hoje, mas é momento de dizermos tchau, tchau, pois chegamos ao fim do nosso programa. Doutora Clayda, foi um prazer estar na sua companhia. Prazer foi todo meu. E claro, espero que nós tenhamos alcançado as suas expectativas e que hoje você tenha aprendido um pouco mais sobre insuficiência renal crônica. Por hoje é tudo, nós voltamos no próximo sábado. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia e espero que tenha aprendido muito sobre insuficiência renal. Já sabe, cuide sempre da sua saúde e não se esqueça de interagir conosco através das redes sociais. Tchau, tchau e até sábado!